Você sabia que Noé fez uma reserva financeira? Olá, seja muito bem-vindo ao Economia Pessoal, o canal criado para ajudar você a prosperar financeiramente, mas sem abrir mão da vida pessoal. Eu me chamo Joás Gebuc e no vídeo de hoje eu vou te falar sobre reserva financeira do ponto de vista bíblico, baseado na história de Noé. Noé é um personagem muito conhecido da Bíblia por causa do dilúvio que aconteceu sobre a terra. Deus resolveu destruir toda a humanidade, mas escolheu salvar Noé e toda a sua família. A história completa está escrita no livro de Gênesis, do capítulo 6 ao capítulo 9. Mas quero chamar a sua atenção ao que está escrito no capítulo 6, versículo 21. Quanto a ti, reúne todo tipo de alimento e armazena-o. Isso servirá de alimento para ti e para eles. Deus fala com Noé dizendo que irá inundar todo o planeta e que ele deveria construir uma arca para se salvar. Além disso, ele deveria também separar pares de animais, macho e fêmea, para colocar dentro da arca. Ele também deveria ir junto com sua família para lá também. Além disso, ele também deveria fazer uma reserva de alimentos para que ele, sua família e os animais pudessem sobreviver durante todo o tempo em que as águas estariam sobre a terra. É muito interessante ver a misericórdia com que Deus chegou até Noé. Deus avisou o que iria fazer, e isso é muito importante, porque deu tempo para que Noé se preparasse. Ele deveria construir essa arca. Essa era a parte dele. Deus disse: Noé, eu vou mandar o dilúvio. Essa é a minha parte. Quanto à sua parte, você deve construir a arca e também prover o alimento. O que podemos tirar de lição nisso é que existe a parte de Deus e existe também a nossa parte. Dilúvios, momentos de turbulência, sempre acontecerão na nossa vida. A nossa vida é feita de altos e de baixos, e devemos estar preparados para os momentos baixos, os momentos de imprevistos, de incertezas. No mercado financeiro, por exemplo, muitos economistas, matemáticos e estatísticos tentam prever o que irá acontecer nos próximos anos. Eles dão palpites, dão sugestões, indicam tendências, probabilidades do que irá acontecer. Mas realmente, saber o que vai acontecer no futuro, só Deus sabe. E ele chegou para Noé e disse exatamente o que iria acontecer. Reserva financeira é o acúmulo de recursos que se tem para ser utilizado em momentos de incerteza, em momentos de imprevistos, como esse que aconteceu com Noé. No nosso caso, pode acontecer desemprego, morte, doença, batida de carro, algum efeito econômico, alguma crise econômica, e a gente deve estar preparado para isso. A gente não consegue prever o que irá acontecer, então devemos estar sempre precavidos para que quando esses momentos chegarem, estarmos bem preparados para ele. Eu lembro de uma história de um pastor chamado Arão, em que ele trabalhava com venda de carros usados. Mas um certo dia, ele teve um sonho e quando acordou, ele veio com a palavra crise na mente dele. Então ele ficou pensando essa palavra crise todo o tempo, e então ele entendeu que uma crise iria acontecer nos próximos meses e que ele deveria estar preparado para ela. No mesmo dia, ele falou com seu sócio, contou o sonho, contou a visão que Deus tinha dado para ele e abriu mão de toda a sociedade. Ele vendeu todos os carros que tinha a um preço mais baixo do que o de mercado e se capitalizou. 6 meses depois, aconteceu a crise imobiliária nos Estados Unidos, que afetou muito aqui no Brasil, sobretudo o mercado de carros, e o mais afetado foi o de carros usados, onde muitas empresas fecharam. Se ele não tivesse crido no que Deus tinha revelado para ele, ele também poderia ter ido à falência. Mas ele creu naquilo que iria acontecer e se preparou para isso. A parte de Deus foi avisar a ele o que iria acontecer. E a parte dele foi se preparar para esse momento. Essa é a fé em ação. E no seu caso, você está preparado se acontecer alguma crise no futuro? Se você perder o emprego, ou se o seu cônjuge perder o emprego, ou se abrir uma empresa do lado da sua e aumentar a concorrência, você vai estar preparado para ela? O valor dessa reserva
depende de quanto você gasta e do perfil que você tem, principalmente de trabalho. Vou citar aqui como um exemplo, se você tem um gasto mensal de R$ 1.000, tá? Se você for funcionário público e gasta R$ 1.000, você deve ter uma reserva de pelo menos 3 meses esse gasto. Então você deve ter uma reserva no total de R$ 3.000. Se você é funcionário privado, o risco de você perder o emprego, por exemplo, é muito maior. Então a sua reserva também deve estar maior. Então, ao invés de 3 meses, você precisa de 6 meses de poupança. Já se você é funcionário autônomo ou se é empresário, o risco da sua renda variar é muito alto. Então você precisa de uma reserva maior para que você tenha tempo para se recuperar em momentos de crise. Então, se o seu gasto é de R$ 1.000, você deve ter 12 vezes esse valor. Então são 12 mil. Veja quanto é que você gasta mensalmente e calcule para saber quanto é que você precisa ter de reserva. Mas agora você deve estar me perguntando, Joás, como eu vou fazer para ter esse dinheiro? É um valor muito maior do que eu pensava. Você deve separar uma parte do seu ganho para que ele seja poupado mensalmente a fim de acontecer esse objetivo. Pense na sua reserva antes mesmo de você conquistar outros bens, como casa própria, alguma viagem ou algum carro. Porque se algum imprevisto acontecer e você não estiver preparado, você terá que recorrer a créditos mais caros, como cartão de crédito, cheque especial, empréstimos de banco, agiotas, familiares. Então, a reserva financeira deve ser um dos primeiros objetivos seus financeiros. E você deve separar uma parte do seu ganho para ser destinado exclusivamente para isso. O tipo de investimento aonde a sua reserva deve estar alocado tem que ser algo que você possa retirar rapidamente. Então, você pode colocar esse dinheiro numa aplicação do Tesouro Selic, você pode aplicar na Nuconta, que também tem o mesmo rendimento, você também pode aplicar em CDBs de liquidez diária. O importante aqui não é você ter altos ganhos, e sim você poder resgatar esse dinheiro rapidamente, sem que uma oscilação do mercado te comprometa. Se você, por exemplo, colocar esse dinheiro na sua reserva, numa renda variável, e daqui a 3 meses você precisar tirar esse dinheiro, e esse momento for um momento de crise que afete suas aplicações, você estará perdendo dinheiro. Então, além de estar no momento de necessidade financeira, você vai recorrer às suas aplicações que também estão perdendo. Por isso que você deve deixar esse dinheiro numa aplicação mais segura, que renda menos, mas que você possa tirá-la imediatamente sem nenhum prejuízo. Gostou desse vídeo? Então, clica aqui no botão de gostei, clica também no botão de se inscrever se você ainda não é inscrito, assim também como no sininho para ativar as notificações. Compartilhe com os seus amigos e familiares se eles sabiam que era possível fazer uma reserva mediante a história de Noé. Coloca aqui também nos comentários se você tem alguma dúvida sobre esse assunto. Eu te espero no próximo vídeo. Até mais!